filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. E a moral do Cristo, o Evangelho em espírito verdadeiro, nos ensina esse comportamento. Por isso, o querer sincero, o saber profundo e o viver consciente. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Esse é o de número 2, o saber consciente. Já que o primeiro foi o querer sincero. E o terceiro será o amar em profundidade. E o quarto, como desenvolver a proatividade. E o quinto, como edificar a intuição. E o próximo bloco, reconhecer-se como sal da terra. E depois, transformar-se em luz do mundo. O conhecimento desperta e a vivência liberta. Já é o oitavo. Tudo é expressão de Deus. Depois, o 10º, lei de compensação. Se hoje é o saber consciente, no mínimo, eu preciso saber quem sou. Principalmente saber que é a Aline Gonçalves que está nos conduzindo até vocês. E vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, são a causa do nosso existir. E tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram e contribuirão para que esse momento exista, para que outros possam existir e tantos que já existiram. Por isso, o saber consciente. Eu sei que a fé é um estado de consciência. A fé com tudo que nós chamamos de conhecimentos vivenciados, ou aquilo que sabemos por experiência e não apenas por teoria. Como dissemos, a filosofia nos ensina a pensar. Então, pelo estudo, o máximo de estudo em relação a todas as coisas, eu posso pensar a respeito desta coisa. Mas somente o desafio, o experienciar, o cientificar-se vai me tornar apto para a realização. Por exemplo, com a filosofia eu posso arquitetar o mais belo bolo, a receita mais perfeita, mas não sei se funciona. Pela experimentação, no laboratório da experiência prática, eu chego à conclusão de algo que satisfaz o meu universo e pode satisfazer a outros universos também. E depois que deu certo o bolo, o que eu faço com esse bolo? Quanto tempo os princípios ativos dele durará e servirá para a harmonia do meu próprio universo? E se eu não direcioná-lo no tempo devido e segurá-lo comigo egoisticamente, vou ter alguns benefícios e depois malefícios por desperdício do restante do próprio bolo. Por isso, o saber consciente é exatamente isso. Então, se eu quero, esclarecendo o que começamos na etapa anterior, eu penso. Mas eu só penso porque sei como fazer isso. Porque esse pensar nasce da oração. E a oração vai começar na expressão dos meus mais simples desejos. Desejos esses que são alavancas que vão mover sentimentos, sensações, emoções ou instintos que eu quero transformar em pensamentos. A minha força de atração. E baseado nesses instintos transformados em sensações, sensações transmutadas em emoções
emoções transformadas em sentimentos e agora sentimentos edificando os pensamentos. Viajaram do emocional, do instinto, dos instintos, das vitalidades ou da vitalidade, instinto, emoção, até os desejos, até a mente. E agora eu crio os pensamentos, que é a minha força de atração, que é a minha inteligência somada com o poder imaginativo, com os desejos, com minhas memórias, com minhas intenções. E eu vou interagir com o que está no entorno, com a matéria mental, que é uma transdução ou modificação do fluido cósmico. E assim vai transformar-se na bioenergia, a matéria-prima com a qual eu posso criar desde os infracorpúsculos, desde os quântons de energia, até a totalidade dos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. Então, saber consciente. Ninguém consegue pensar sem interagir com o entorno, sem interagir consigo mesmo, com tudo que existe em nós, com tudo que existe fora de nós. E há uma permuta e somatização de forças mediante o que se pretende. Por isso, foque no que pretendes construir, reconstruir, reprogramar, pacificar, iluminar, sublimar o que você gostaria de fazer. Reconstruir tecidos para aliviar os efeitos. Reprogramar as causas para que os efeitos desapareçam. Reordenar o fenótipo, que é o efeito, o que está acontecendo em nossa vida biologicamente. E reprogramar o genótipo, a causa do que está acontecendo. Mudar a pauta de nossas vidas para atingirmos o estado de plenitude. Inspirem, já sabendo que o cosmos inteiro está no ar, está na luz, está na água, está na terra, está em todos os elementos minerais, vegetais, animais, pré-humanos, humanos, angélicos. E a nossa interação é com tudo que existe em Deus, sendo que fora dele nada existe. Somos expressões de Deus e expressamos Deus. Somos uma infinidade de seres menores, compondo a nossa realidade, e manifestamos, interagimos, permutamos com a infinidade de seres em múltiplas dimensões. Como dissemos, se todo o energismo do corpo se renova na sua totalidade em mais ou menos 20 dias, conforme Camille Flammarion, nós podemos construir ou reconstruir, criar ou recriar um novo ser em pouquíssimo tempo. A cada segundo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células, com suas moléculas, com seus átomos e subdivisões. Quando pensamos, no mínimo criamos elementos infraatômicos, subatômicos, intraatômicos, atômicos, moleculares, celulares. Criaremos tecidos, edificaremos órgãos inteiros.
corpus, com a mentalização. Agora eu preciso ter a ciência do que falamos. Inspirem, se acalmem e coloquem em ação a sua pauta. Ideias enobrecedoras para a edificação dessa pauta, planos de futuras ações benéficas, que seria a própria pauta. Ideias e planos serão os portadores das energias equilibrantes, que, uma vez canalizadas, reconstruirão os tecidos, células, moléculas, átomos, todos os elementos lesados, descompensados, pacificarão a ambiência e aumentarão a produtividade sequente. Visualizar-nos saudável, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente, ou seja, a saúde integral, o ser saudável, ver-se em perfeito equilíbrio com a vida, com as leis, consigo mesmo, ver-se recuperado, com uma nova postura perante si, perante lei, ou leis e perante a vida, ou as vidas em suas múltiplas expressões. Inspirem, se acalmem, transformando seu conhecimento em imaginação, imaginação em desejos, desejos em oração, oração em transmutação de vitalidade, instintos, sensações, sentimentos em pensamentos. Força de atração para a canalização do que precisamos construir, edificar, promover, sublimar, expandir, iluminar. Saber consciente. E a pauta pode ser exatamente essa: o querer sincero, ou saber consciente, ou amar em profundidade, ou como desenvolver a proatividade, antever uma situação, ou como edificar a intuição, a visão de síntese, ver num relance a totalidade, o ser psicobiofísico, moral e espiritual, por mergulhar a sua consciência na essência desse ser. Inspirem, se acalmem, tudo está conforme o meu desejo, a minha inteligência, a minha ação, a vontade de Deus. Tudo está em paz, na mais perfeita ordem, harmonia, na mais perfeita paz. Se estiver ao contrário, é porque eu não estou em sintonia, em ressonância com a criação em Deus. Tudo bem? Próximo programa, o Amar em Profundidade. Se ainda não adquiriu o livro, entre pelo WhatsApp, entre em contato, 11 974440770. Gratidão infinita a vocês, netespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, e a tudo e todos os seres que nos auxiliaram para que esse momento fosse possível, e nos auxiliarão no momento vindouro. Até já. Namastê.